Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre cervejas funcionais e probióticas. Como elas são feitas, do que se alimentam, onde moram, hoje no Globo Repórter. Não. Brincadeirinha. Hoje no Surra de Lúpulo, com as maravilhosas Fernanda Meibon e Bárbara Mortel. Antes de pedir que as nossas convidadas deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer, Cerveja da Casa, The Beer Agency, Iris Pay e Cervejaria Ussá. Agora sim, Fernanda e Bárbara, deem um alô pra galera conhecer a voz de vocês. Olá, gente, aqui é a Fernanda falando, já participei uma vez do Surra de Lúpulo, então estou aqui de novo para falar muito com vocês. Oi, gente, aqui é a Bárbara, diretamente também de Florianópolis. Primeira vez aqui no programa, chique demais. Obrigada, gente, pelo convite. Seja bem-vinda, Bárbara, seja bem-vinda, Fê. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Lactovacilo Vivo. Pronto. Não deu pra resistir. Ai, meu Deus do céu. E vem cá, gente. A gente escuta bobagem e conversa bebendo cerveja para deixar mais fácil. E aí, conta pra mim, Fernanda, o que você tá bebendo aí? Eu estou bebendo uma cerveja sem álcool. Olha. Perfeito. E você, Bárbara? Eu tô bebendo uma pilsenzinha da cervejaria Cairós, cervejaria que eu trabalho. Daí peguei hoje uma pilsen lá pra bater um papo com vocês. Perfeito. Muito bom, muito bom. Olha só, eu gosto do pilsenzinha, mas eu acho que a gente pode começar a chamar de pilsão. Pilsão. Pilsão, 100% a favor. Sabe, do tipo, olha só, vou beber uma pilsão, uma pilsaça. É uma pilsão das massas. Pilsão das massas, meus amigos. Gente, eu sou total a favor de lagers. Minha vida é lagers. Nossa, eu amo. Amo. Pois é. Amo. E aí, Lud, você? Bom, eu queria ter o juízo da Fernanda, que tá bebendo zero. Eu queria ter o discernimento da Bárbara, que tá bebendo uma pilsenzinha, que a gente vai chamar de pilsão. Porque hoje, meus amigos, eu cheguei com o pé na porta, porque eu não tenho juízo mesmo, tá? Eu não tenho juízo. Eu estou com a cerveja aqui de 12% de álcool. Jesus. Eu tô com a Invicta 120. Essa aqui, ela tem adição de framboesa, se não me engano, na receita, porque eu tô muito velho e meu braço já tá curto. Framboesa, isso aí, é uma Russian Imperial Stout com framboesa. Porque tá frio, a gente já falou sobre isso aqui. No Rio de Janeiro está frio. É o super frio do Rio de Janeiro. É um fundi. É a hora que eu consigo beber Russian Imperial Stout. Vamos ver se vai fazer barulho, hein? Claro que não. Esse microfone quer me matar. Foi. Fez, Fez, amiga. Fez um cadinho, sim. fez um... Você só tem que abrir na frente do microfone, porque o direcional dele é pra frente. Ah, meu Deus, vamos ver. Ai, eu esqueci, abri a latinha antes. Não então. tem problema. Exato. E você, Yakult Lactovacilo Vivo, tá bebendo o que aí? Eu tô bebendo uma Mad Brew. Na verdade, eu vou beber uma Mad Brew, a Red Alert, a Red Ale da Mad Brew. Vamos ver? E aí, foi o sonzinho? Fez assim. Foi. É que você falou, vamos ver junto. Não dá pra disputar. Mas foi. Eu vou te falar, eu vou jogar esse microfone fora. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele tá, o som maravilhoso e tal, mas ele não capta nenhum barulho que eu quero que ele capte, por exemplo. Ele não cata a cervejinha, que é o mais importante. É, pois é. Exatamente. E se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, com certeza já aprendeu, pelo menos com as participações da Fê. Vire um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na loja do Surra de Lúpulo?
Vista o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora, sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelas no Spotify. Vou fazer com pausa. 5. Se for lá dar 4, não vai. Dá nenhuma. Não vai lá. Agora, se fechar o combo 5 estrelas, mas comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Bom, vamos começar nosso papo. E aí eu já queria abrir, talvez, para uma polêmica, que é... Vamos tentar definir o que são cervejas funcionais. Bárbara, você assume essa para dar o chute de partida? Então, vamos lá. A Fê tá fazendo um mestrado sobre isso, né, Fê? Sim. Já vou, de repente, passar a bola, que cervejas funcionais são algumas, né, Fê? Sem álcool, low carb, sem glúten. Pode ser alguns, digamos, funcional, que ela vai trazer algum benefício ou que de alguma forma ela é diferente da cerveja comum que a gente está acostumado. Como a Babi falou, pode ser low carb, pode ser sem álcool, pode ser sem glúten também e pode ser o que é o objetivo do meu trabalho, que é a probiótica. No caso da Babi, ela estudou cerveja sem álcool. Então a gente, ambas as duas... estudamos na área de cervejas funcionais as nossas pesquisas, né? Mas aí que tá, para mim, o fato de ser sem álcool, zero sem álcool ou com low carb que fosse, não colocaria ela numa categoria de funcional, né? Só o fato de tirar determinados elementos já traz uma funcionalidade a ela, essa ideia de funcional. Então, é que para eu te responder isso, eu vou ter que responder outra pergunta. É impossível, eu não vou conseguir te explicar o porquê. E a Lud briga. Saímos do roteiro. Não é isso, meus amigos. Eu estou primando pela exatidão do negócio. Aí tu me deixou numa cilada. Não, tá, mas vamos fazer assim, vamos fazer de conta, não, porque tirando vocês duas, todos que estão ouvindo a gente, com certeza, são muito leigos nesse assunto. Então, se a gente fosse falar de forma leiga, o que é uma cerveja funcional? Talvez fosse a cerveja que tem algo, não é que ela faça bem à saúde, mas que ela tem algo a contribuir com a saúde. Só vamos destrinchar, sabe aquela comidinha de criança, amassadinha? Sim. A cerveja funcional é isso, é uma cerveja que tem alguma coisa a contribuir com o nosso organismo. Daqui a pouco a gente pode chegar a falar e falar, eu tô tomando uma vitamina C que tem cerveja. Sei lá, que caralho. Eu acho que a gente pode colocar como assim, ela tem alguma correlação com algo relacionado à saúde. Por exemplo, sem glúten. Pessoas são celíacas, não podem consumir glúten, logo a gente tem a cerveja sem glúten. Perfeito. Ou pessoas que têm algum problema com alcoolismo, ou você não pode consumir álcool porque você está dirigindo, ou você está tomando remédio, enfim, uma série de questões. Você pode consumir uma cerveja sem álcool, tá? E a parte dos probióticos, daí é a parte mais polêmica, porque a gente estaria inserindo na cerveja algo que poderia fazer bem à saúde. Mas aí há uma série de discussões, porque essa é a definição do probiótico. Mas a gente está colocando isso numa cerveja. Entendi. Então aí a gente entra em outras discussões. Por isso que você não vê no mercado uma cerveja comercial chamada probiótico, por isso que a gente não pode associar isso como um marketing, enfim. Tem algumas legislações que é relacionada a bebidas alcoólicas. Mesmo uma cerveja sem álcool, você não pode oferecer para crianças para menores de 18 anos, tá? Mesmo sendo sem álcool. Total, né? Total. A gente já teve um pouco desse papo que você falou agora da cerveja sem álcool. Se a criação das cervejas sem álcool pelas grandes companhias e essa divulgação de que ela é boa para consumir quando você está dirigindo, tal, se isso não seria um momento de daqui a pouco você tá vendo uma criança, um adolescente de 16 anos tomando uma cerveja sem álcool. Não pode isso. Segue sem poder. Não pode, porque tu tá fazendo a associação do produto. Certo. A cerveja
cerveja como algo que crianças podem consumir, e crianças, adolescentes, jovens não têm discernimento ainda de fazer essa divisão, enfim, essa maturidade. Total. Isso é uma questão bem polêmica, e realmente só pelo fato de ser sem álcool não deve ser oferecida para menores de 18 anos. Perfeito. Já imaginou a loucura que deve ser lançar uma cerveja nova todos os meses? Pois é, o pessoal da Prússia Beer topou esse desafio e já vem há algum tempo lançando novas cervejas todos os meses. São receitas inovadoras, clássicos esquecidos pelo mercado e IPAs. Tem muita coisa bacana. A Prússia é uma cervejaria do interior de Minas e pela loja virtual eles entregam cerveja boa para todo o Brasil com condições incríveis de frete. O próximo lançamento deles vai ser uma Double, um estilo clássico da escola belga com bastante complexidade, que leva a adição de rapadura e candy sugar. Inclusive, é uma receita que recebeu medalha no concurso da Serva Mineira. Eles têm tudo para esgotar bem rápido essa cerveja, então acesse o site loja.prussiabeer.com.br. As vendas começam no dia 4 de julho. Os lançamentos também são uma ótima oportunidade para conhecer as outras cervejas da marca. Tem muita coisa bacana e opções para os mais diversos paladares e principalmente para quem busca conhecer cervejas novas. Eu destaco aqui as embalagens dos packs que são lindas, uma atração à parte. Tem o pack Experimente Tudo, com cervejas mais clássicas. Tem o pack de IPAs, com 4 subestilos das nossas queridas IPAs. Tem o pack das Galáxias, que foi uma homenagem à galerinha foda do meio cervejeiro. Opção é o que não falta e é claro que tem cupom para os ouvintes do Surra. Vai lá, aplica o código Surra que você vai levar 3 cervejas de brinde por minha conta. Vale para qualquer pedido a partir de R$ 99. Aí a Fê falou um negócio que já vai me dar o gancho para puxar a segunda pergunta, que é: a cerveja funcional é um guarda-chuva grande que cabem cervejas sem glúten, cervejas sem álcool, baixo teor alcoólico, probióticas, que aí a probiótica ela vai ramificar para um lugar mais louco, para um lugar mais intenso, digamos assim. E aí rola um debate muito grande, né? Depois dessa explicação toda, vocês acham que a ciência já pode categoricamente falar que cerveja faz bem à saúde? Porque isso é uma busca incessante da indústria, né? A gente fez um programa recente com o Sérgio Barra falando sobre isso, né? Sobre como é que eram as propagandas lá atrás. E as propagandas eram que a cerveja era um tônico, ajudava na amamentação. Crianças segurando cerveja, indicando: bebe, mamãe, é bom pra gente. E era bom pra toda a família. Então, vamos lá. Vocês acham que a ciência tá perto de falar sobre isso, assim, de falar isso? Eu começo por um fato bem curioso. Eu fiz a minha qualificação do mestrado faz umas 2 semanas. E eu não vou dar a resposta que vocês querem ouvir. Inclusive, a minha banca, o primeiro professor que questionou o meu trabalho, ele estava brabíssimo e não era com uma questão técnica do meu trabalho. Foi simplesmente porque eu falei para ele que, categoricamente, pela ciência, álcool faz mal à saúde. Sim. Né? A Bárbara concorda comigo. Segundo a OMS, desde 2012, o etanol é considerado cancerígeno. Países estão diminuindo cada vez mais a quantidade que eles recomendam para as pessoas tomarem. Então, assim, bebida alcoólica, qualquer uma delas, tem álcool, categoricamente, elas não fazem bem à saúde. Assim, é essa a resposta. Não existe mais busca por outro trabalho. Ok. Não tem isso. Os cientistas já chegaram a essa conclusão de que faz mal. Aquela história, tacinha de vinho, não sei o quê. Gente, os flavonoides, ele tem na uva tinta. Se você tomar um suco natural de uva escura, né, de uva tinta, você vai ter aquilo ali sem ter o álcool. Não sei se a Bárbara quer complementar com mais alguma coisa. Don't kill the messenger, tá? O meu professor ficou super bravo. Eu acho que ele me descontou ponto na minha qualificação, porque ele falou: isso é uma hipocrisia! Ele ficou indignado que eu falei sobre isso, que eu estava buscando fazer um trabalho com cerveja de baixa graduação alcoólica, enfim, né? Porque o probiótico, ele é algo que ele faz bem à saúde, que ele tem que fazer o benefício para o host, para quem está consumindo, né? E eu falei, faz sentido se eu fizer uma cerveja com baixa graduação alcoólica, da mesma forma que a Babi pesquisou a dela sem álcool, né, Babi?
Sim, e eu acho que tem muito do marketing que a gente tem que tomar muito cuidado também, que generaliza muito, né? Então, todo mundo tem uma sensibilidade diferente para o álcool. Pode ser que para uma pessoa vai fazer muito mais mal do que para outra, não tem como generalizar, mas de maneira, o álcool sempre vai fazer mal, como a Fê falou. E o que eles fazem é falar que tal propriedade da cerveja ou tal propriedade do vinho, essa propriedade em si vai fazer bem à saúde, meio que ignorando, né, essa questão do álcool. Então, os polifenóis da cerveja, os sais minerais, realmente fazem bem para a nossa saúde. Mas não é só isso que é uma cerveja, não é só isso que é um vinho. Então, eu acho que é uma discussão muito válida e muito séria que a gente tem que ter mesmo. É uma responsabilidade muito grande falar sobre isso e uma irresponsabilidade falar que cerveja faz muito bem para a saúde. Então, eu acho que vale muito esse cuidado, sabe? Só para dar um exemplo, assim, vamos pensar assim, você vai no fast food. Uhum. A gente sabe que fast food faz mal para a saúde. Excesso de gordura, enfim, uma série de questões. Você vai lá, pega hambúrguer, batata frita e com bacon, com tudo que você tem direito. Delícia total, né? Aí você pede um suco de laranja natural. Suco de laranja faz bem à saúde, tem vitamina C, tem uma série de coisas, é ótimo. Só que assim, tudo que tem de bom no suco de laranja não anula o que tem de ruim que você está consumindo na gordura ali do lanche, entendeu? Você está consumindo algo bom e você está consumindo algo ruim, os dois ao mesmo tempo. Mas o bom não está anulando o ruim, você ainda está consumindo o algo ruim. E esse é o ponto da cerveja, do vinho, enfim, de bebidas alcoólicas. Tem coisa boa? Tem. Mas você está consumindo algo ruim. É possível determinar, assim, porque tem essa coisa de, você pode consumir tantos de, sei lá, 2 taças de vinho para homem e 1 taça de vinho para mulher. Seriam, 200, 300 ml. Isso também é uma coisa que está caindo por terra. Por quê? A gente tem hábitos alimentares diferentes, temos culturas diferentes, se pratica ou não atividade física, histórico, genético, tudo isso tem que ser levado em conta para você poder determinar o que seria uma quantidade segura de álcool para consumo. E por isso que os cientistas estão cada vez diminuindo mais, inclusive países diminuindo mais o que seria essa quantidade, entre aspas, segura. É importante as pessoas saberem essas informações. Eu acho ótimo. Sem dúvida. Então, eu queria fazer alguns comentários sobre esse papo que é muito rico. E Leandro foi muito gentil, fez uma anotação maravilhosa em nossa pauta, lembrando do programa 131 com o Glauco Caon, onde o nome do programa é Cerveja Faz Bem à Saúde. E aí, calma, novamente, não matem o mensageiro, porque eu tô falando... É uma interrogação. Interrogação. Cerveja faz bem à saúde? Lá ele traz as pesquisas dele, falando sobre, por exemplo, enxaguante bucal, que tem associação com lúpulo e, salvo engano, com álcool. Enfim. E aí, isso para ortodontia tinha uma característica XYZ, enfim. Então, eu acho que a gente tem que entender que a ciência pesquisa as coisas fatiadas, igual a gente for um boi, né? Filé mignon, maminha, bochecha do boi, alcatra. Cada lugar tem um negócio diferente e tá sendo fatiado ali. A outra coisa que eu acho que é importante colocar é que a gente sabe também que muitas pesquisas são patrocinadas e eu não tenho nenhuma opinião oposta a isso, tá? Tem muita pesquisa que pretende descobrir algum benefício na bebida alcoólica sendo patrocinada por diversas companhias, de todo tipo de companhia, gente. Farmacêutica, cervejeira, lá. Eu acho bom ter patrocínio pra pesquisa acontecer. O ruim é quando sai qualquer divulgação científica e aí esse patrocinador, entre aspas, pega um recorte de uma frase sem contexto e divulga aquilo ali, que acontece muito em jornal também, né? A gente vê matéria, não sei o que faz bem à saúde, correr demais. A semana retrasada eu li sobre isso. Pessoas que correm muito faz mal à saúde. Eu falei, porra, caralho, decide essa porra. Não posso beber, não posso correr. O que mais que eu não posso fazer? Entendeu? Excessos eu tenho certeza que tu não pode. Mas tudo bem, eu entendo super. O problema é que a gente tá no momento que nós estamos porque a gente não sabe moderar. Ué, se a gente soubesse moderar, a gente não tava aqui. Não tava falando de chat GPT, por exemplo. Mas é por isso que a pessoa precisa se conhecer. O que é o moderado para mim não é o moderado que é pro Leandro, que é para ti ou que é pra Bárbara.
Então, assim, Total. a pessoa tem que ter consciência dela, do organismo dela, do que ela faz, se ela pratica atividade física, o que ela come, o que ela tá consumindo. Tem que ter essa consciência, não vai ter alguém dizendo pra gente como que a gente deve consumir as coisas. Ah, mas era tão bom, né? E acho que nem deveria. Ah, eu acho que era tão bom. Eu acho que não deveria, assim. O que a ciência tá fazendo, ela tá te dando uma informação. Você que recebe essa informação, você tem que questionar, você tem que analisar, você tem que buscar mais. As pessoas não querem isso, as pessoas querem uma receita de bolo pronta. E aí é manada, né? Aí tu tá assim, sei lá, cercadinho. Enfim, é difícil. Aí vai acontecer que tu vai de acordo com as pesquisas das grandes empresas, que existem em qualquer área, na medicina, não é só na área de bebidas e alimentação, né? Existe isso em qualquer área. Então a gente tem que, o que a OMS diz, é a Organização Mundial de Saúde, é a organização que envolve diversos cientistas do mundo inteiro, né? Enfim, o que nós vamos questionar ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que pegar essa informação. Eu continuo consumindo bebida alcoólica? Sim. Eu tenho mudado meus hábitos de consumo? Também. Eu tenho pensado muito sobre isso. Então, eu acredito que nós, como profissionais ou comunicadores do meio cervejeiro, a gente tem que trazer, por mais que as pessoas não gostem, né? Eu quase, né, fui reprovada na minha qualificação, acredito que não chegou a isso, mas enfim, porque o professor ficou indignado. E o açúcar, né? Do nada ele lançou essa pergunta no meio da minha qualificação. E o açúcar, seus hipócritas, ninguém fala do açúcar. Eu falei, falam, também é problema. Aí, Fernanda, mas tudo é problema. Mas esse não é o recorte da minha pesquisa. Tudo é problema. Né? Depende de como que tu trata as coisas, entendeu? Aí pode ser um problema. Não é açúcar sem álcool, é bebida sem álcool. Eu nem entendi. Do nada ele lançou e o açúcar. Mas eu ia puxar um ponto aqui, que já é até puxando um pouco para a próxima pergunta, que é, eu acho que a ciência tem um grande desafio, que é esse desafio de conseguir trazer esse senso. Outro dia eu estava andando no metrô, voltando do centro da cidade, andando no metrô, e aí eu pensei sobre essa questão da moderação, das 5 doses, 4 doses, não sei o que tal, parará. Eu fiquei assim, gente, mas e mulheres maiores do que eu? E mulheres que praticam exercício, atividade física? Eu entrei nesse caminho mesmo, nesse raciocínio de ficar assim, gente, isso parece ser furada. Eu acho que isso é furada. Sabe, eu fiquei subindo as escadas rolando pensando, eu acho que isso é furada. E aí vem o desafio da ciência, que é entregar algo para o público que seja uma resposta mais próxima do definitivo. Porque essa resposta depende, mata qualquer consumidor. Se você vira para o consumidor e fala, posso beber de novo? Aí ele fala, depende. Qual a sua altura? Você praticou hoje? Você se alimentou? Não sei o que tal? Ferrou. Então, existe essa necessidade e a gente sabe que não pode ser mentirosa. Então, é realmente um desafio. E aí, conectando agora com o que eu queria já para a próxima pergunta, tem a ver com essa parte da comunicação e até mesmo dessa coisa da cerveja sem álcool que hoje está no mundo, né? Então, você falou uma coisa lá no começo, que foi, mesmo sendo uma cerveja sem álcool, não pode ser dada a crianças e a adolescentes porque associa ao produto. Eu nunca tinha pensado sobre isso, eu já dei cerveja sem álcool para o meu filho tem 16 anos, ele nunca dei cerveja para ele já farejou todos os meus copos, mas beber de mim ele não bebeu. Mas sem álcool ele pediu, eu falei, cara, é sem álcool, experimenta aí. E ele respondeu, tem gosto de morte. Maravilhoso. Ele nem provou a morte ainda, porra, é dramático, e o Oscar vai para... Gosto de morte. Porra, eu, hein? Tá vivaço. Aí ele mandou essa, mas na hora que você falou que não pode associar o produto, me lembrou do cigarrinho de chocolate, que eu que tenho 40 a mais, fumei. Quem não fumou cigarrinho de chocolate com 40 a mais, não curtiu a infância daquele jeito, né? E aí me fez remeter a isso. Eu queria saber isso agora, com essa realidade, como é que vocês percebem o comportamento do mercado brasileiro para esse tipo de produto? Porque eu vejo duas linhas, né? Uma extrema permissividade, já que é zero, e uma outra linha que nem cerveja é, então não vou beber, né? Então tem a linha reativa e a linha oportunista, vamos chamar assim. A gente, primeiro só
essa observação do cigarro de chocolate, a gente já sobreviveu a tanta coisa na nossa infância, né? Meu Deus, somos todos sobreviventes. Que grande absurdo que era aquilo. Mas enfim. Cara, década de 80, a gente não era criança, a gente era gato. Tinha 7 vidas. Sim. Eu consumia um maço por dia. Era a geração Highlander, né? Todos sobreviveram, vão viver eternamente. E foi isso, né? Pois é. Só vou morrer se cortarem minha cabeça, meus amigos. Exatamente. Mas tô falando do seu filho, Leandro, lembrei que vi numa reportagem e realmente vendo, assim, meus primos agora que tem essa idade, geração... Eu não sei essa coisa de geração, talvez seja Z. Eles estão bebendo, no geral, menos álcool. Eles já estão vindo aí ao mundo com essa consciência a mais também em relação à nicotina e tudo mais. Mas esse consumo de álcool dessa geração é muito diferente do que era da nossa, por exemplo, né? Sim. Então, a gente vê hoje em dia esse aumento do consumo de bebidas não alcoólicas, pouco alcoólicas, muito por essa coisa da nossa geração também, de busca por saúde, ou durante a semana não quero mais beber, ou estou praticando esporte, mas também por essa geração, né, que está bebendo cada vez menos, assim. O mercado já está abrindo os olhos para cerveja sem álcool, na verdade, ou pouco alcoólica, né? Antigamente a gente não via uma marca, né, comercial no supermercado, agora a gente vê um monte de marca. Eu acho que foi o quê? Nos últimos 10 anos que a gente vê uma quantidade maior de cerveja sem álcool no mercado. Eu vou te falar que pra mim a percepção é nos últimos 2 ou 3, pandemia, assim, que trouxe um negócio mais intenso. Eu acho que já existiam outras marcas, mas eu acho que a Heineken colocou isso num outro patamar, não apenas de divulgação, como pra mim, pessoalmente falando, em sabor. Do tipo, você provar e falar, cara, interessante. Sim. Então, pra mim, tem uma coisa pandêmica, assim. Pra mim, né, da minha memória. Assim, minha opinião, em 2018, eu participei como palestrante do Brewers of Europe, que aconteceu na Bélgica. E lá, né, além de palestrar, eu quis assistir outras palestras e uma mesa redonda que me chamou muita atenção era ver Carlsberg, Ambev, Heineken, todos sentados lá discutindo o quê? A queda no consumo de bebidas alcoólicas no mundo em relação à cerveja. Então, grandes cervejarias se sentaram juntas para conversar sobre esse assunto. E aquilo ali, por si só, do fato daquilo estar acontecendo, para mim já foi uma surpresa grande. Tá. Porque eles estão preocupados com isso. Então, assim, essas cervejarias não vão ter um crescimento ou continuar crescendo da forma que era antigamente. Porque por causa dessa nova geração que ela não é fiel a um produto, ela não é fiel à cerveja, fiel a, né? Enfim, a uma marca, principalmente. Né? Foram coisas que eles constataram assim e que as razões. E a nova geração também, como a Bárbara falou, preocupada com questões de saúde, consumo de bebida alcoólica, e é algo completamente diferente das nossas gerações, das gerações dos nossos pais, enfim. O fato de você ter, isso é uma coisa que realmente está acontecendo e é mundial. Então a gente vai encontrar cada vez mais produtos sem álcool. Tem vinho, tem gin, tem uísque. Tu entra em supermercado, quando eu viajo, principalmente fora do país, todos esses tipos de bebidas, vinho, uísque, gin, o que tu imaginar, licor, vai ter a versão sem álcool. Gente. Aqui também a gente acha até quentão. Aqui em Santa Catarina, a gente é uma bebida de festa junina, a gente acha até quentão, sem álcool no supermercado também. Isso vai existir. Quem bebe álcool, que é o eu não quero esse negócio, né? Ficar... Ok, entendeu? Tu não é obrigado a nada. Você pode continuar bebendo a sua bebida com álcool, mas vão ter mais pesquisas, vão ter mais produtos e quem quiser beber a outra bebida vai beber. Então, assim, cada um bebe o que quer, sabe? Eu não entro muito nessa discussão. A pessoa que fica... Eu falo, ok, bebe a coisa com álcool, sabe? O ponto é que a gente, como tu falou, né? É super questionável essa questão de a dose recomendada de bebida. Sim. É super questionável, porque tu pode ver uma outra pessoa completamente diferente de você e vai ter qualquer... É muito diferente. E outra coisa, a nossa expectativa de vida aumentou. A gente trabalha mais como? Sentado,
né? Ninguém trabalha pegando no pesado. Antigamente as pessoas trabalhavam mais, se movimentavam mais. Hoje está todo mundo em frente de computador, com exceção da Babi que trabalha na cervejaria. Porque lá sim é uma pancadaria, né? Saca de malte de 25 quilos. Aqui a gente não brinca não. Crossfit. Daí. Né? Eu passo o dia inteiro em escritório. Então, assim, Total. em frente ao computador, isso é uma mudança gigantesca da nossa geração para outras gerações. Sim. Isso são coisas que a gente tem que começar a pensar que afetam nossa saúde a longo prazo. E daí, as coisas que interferem negativamente, elas podem ter uma interferência maior em função dessa mudança de estilo de vida, né? Concordo com vocês, é altamente complexo, mas se alguém tiver que decretar, olha, qual que é a dose segura de álcool para a população tomar, diante de tantas variáveis, eles vão dizer, é 0. Você quer uma orientação, alguém vai chegar e vai dizer, é 0 o consumo. Não, tudo bem. Mas isso aí é assim, não quero me comprometer. Não quero dizer que fui eu que disse essa porra, entendeu? E aí não. É um cara que, porra, no trabalho é aquele amigo do trabalho e fala assim, eu não vou me comprometer. Eu não vou falar que dá pra fazer, que não dá pra fazer. Não é assim também. Vamos achar a moderação, Fernanda. Se alguém falou, não fui eu, né? Então, cadê a moderação, Fernanda? Eu vou negar até o fim. Então. Mas, Bárbara, o teu estudo foi em cima de cerveja sem álcool, pelo que a gente começou a entender aqui. E aí, eu acho que era importante você trazer um pouco primeiro. O que eu acho que bate na cabeça da gente com cerveja sem álcool? A primeira coisa, até quando eu ouvi falar desse assunto e eu sou cabeça aberta, eu quero que as novidades cheguem. Primeiro foi, cara, se eu vou tomar uma cerveja, por que ela é sem álcool? Se eu não quero beber álcool, eu tomo um suco. Depois disso, eu consegui debelar isso em mim. Depois tem a história do tipo, o gosto não é tão bom quanto com álcool. E aí, as cervejarias começaram a trabalhar na sua questão de produção para melhorar que o sensorial e que o paladar fosse mais agradável, mais parecido com aquilo que a gente está acostumado. E aí, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse caminhar, né? Porque é um caminhar. Você faz a pesquisa para depois caminhar para um outro lugar, para falar sobre mercado. E aí, eu queria que você, se você pudesse, consolidasse para a gente um pouco dessa percepção. Porque a cerveja sem álcool ela é um convencimento para o consumidor, mas para quem produz. Porque se não tiver cervejaria produzindo, não tem nem quem vai consumir. Então, eu queria que se você pudesse dar esse paradigma primeiro do que foi, por que estudar uma cerveja sem álcool se a penetração era tão inferior, tão pequena, as pessoas não entendem isso. E também a questão mercadológica. Cervejaria produzir e consumidor topar. Assim, eu acho que você vai agregar muito nesse sentido. Sim, eu consumo muito cerveja sem álcool, só falando só mais um pouquinho assim de consumo e tal. Eu consumo bastante cerveja sem álcool mesmo antes de eu começar a estudar sobre isso, porque eu vi que no meu dia a dia, durante a semana, um copinho de cerveja faz diferença no meu rendimento. Entendi. Faz diferença no meu dia de trabalho, faz diferença no meu dia na academia, na natação, enfim. Um copo de álcool faz diferença de cerveja, de Pilsen, né? Faz diferença pra mim. Então eu passei a consumir bastante cerveja sem álcool, principalmente durante a semana, que eu evito bastante tomar. É óbvio que hoje, por exemplo, tô tomando uma Pilsen e tal, né? Mas, via de regra, eu não tomo dia de semana. E aí, hoje em dia, a gente já encontra ótimas cervejas sem álcool no mercado, né? A Fê tá tomando uma Heineken sem álcool e eu adoro. Nossa, Heineken de garrafinha sem álcool, geladinha. Me supre porque eu gosto do sabor da cerveja. Exato. E esse tipo de cerveja me satisfaz. Ok. Sabe? Porque eu quero tomar cerveja e tudo mais. E aí, a gente pode falar um pouquinho de produção de cerveja sem álcool depois, mas eu fui estudar e me interessei bastante por isso, porque é muito difícil a gente fazer uma cerveja sem álcool e com sabor legal, tendo uma estrutura de microcervejaria. Então, para se fazer uma ótima cerveja sem álcool, geralmente a gente utiliza equipamentos caríssimos. Então, qual é a alternativa dos pequenos produtores para conseguir entrar nesse mercado? Já que para se fazer cerveja sem álcool precisa de um investimento muito grande. Então, o meu estudo foi mais para isso, para produção de cerveja sem álcool, utilizando equipamentos convencionais de cerveja. Perfeito. Então, como alternativa, utilizando leveduras não convencionais, que são leveduras que a gente não utiliza normalmente na cervejaria. Legal. Tu patenteou, inclusive, né, Babi?
gerou uma patente o trabalho dela. Exatamente. A interação de alguns micro-organismos é a minha patente, um processo de produção de cerveja para pequenas cervejarias. E é muito legal que a gente vê, hoje em dia, já pequenas cervejarias brasileiras fazendo cerveja sem álcool muito boas. Uhum, A da Dádiva é uma que eu acho excelente. É muito boa. sim. A Roleta Russa tem, não lembro mais. A Campinas tem uma IPA também, que está sendo produzida, bem bacaninha também. E a roleta russa veio com uma IPA, né? Ela chegou de Sim, IPA. vê. É a Session IPA deles, a Easy IPA. É. A minha percepção dessas todas, eu não provei a da Dádiva ainda, mas a da Campinas e da Easy IPA da Roleta, e eu provei a Easy IPA mais fresca no primeiro momento, é que se ela demorar um pouquinho na geladeira, quando eu digo demorar um pouquinho, gente, é, sei lá, uma semana, 20 dias na geladeira, aí já não é mais a mesma coisa. O conceito de cerveja fresca numa cerveja sem álcool, ele é latente. Tipo, talvez tomasse cerveja no tanque lá na Roleta, no tanque na Campinas, já vai ser diferente do que tomar lá em casa 20 dias depois de invase. Não, totalmente. Se a gente pensar que o conservante é a fermentação, né? O teor alcoólico ali, o lúpulo, enfim. É uma combinação, né? Vai mudar totalmente. E quando a gente pensa, muita gente vira o nariz quando fala de cerveja sem álcool, porque a gente toma muita coisa ruim sem álcool mesmo, né? Muita cerveja doce, muita cerveja com aquele gosto de mosto. Total. Sim. Então, daí eu concordo, né? Se for pra tomar uma cerveja com gosto de mosto, eu prefiro tomar um outro trem, né? Uma outra cerveja com álcool e tal. Sim. Ou de fato não beber, se você não puder beber. Exato. Entendi. Mas o que eu vejo mais nas rodas de amigos, nos bares e tal, é o virar o nariz por não ter o efeito entorpecente, por não ter o efeito do álcool, do relaxado, deixar a boca solta, sabe? Não ter esse efeito do álcool, as pessoas... não, então não quero beber, não sou criança. Aí vai para aquela mentalidade, mas aí, de novo, né, a gente tá falando um pouco aqui de geração. São as mesas que eu sento atualmente, né? Então são uma mesa de pessoas que dão um valor muito grande a isso. A essa liberdade de consumir o álcool tal e tudo mais, né? Mas, Leandro, uma coisa que as pessoas podem fazer, não é um crime, você pode tomar a tua cerveja com álcool e entre você tomar um copo das com álcool, toma uma sem álcool. Perfeito. Só isso já vai te ajudar a hidratar, entendeu? Assim, tu continua com uma coisa, com a aparência de cerveja no seu copo, né? E você tá ali na mesa do bar, continua conversando, porque obviamente o álcool tem esse valor social. Sim. E os cientistas consideram isso, porque assim, a parte que a gente considera que ele faz bem à saúde não é só os minerais, os polifenóis que a Babi citou que tem ali dentro, é a parte social, a do relaxamento, que ele faz bem, que ele ajuda tu a interagir com pessoas, etc. Isso também é considerado uma das coisas que a bebida alcoólica faz bem. Né? Não dá para negar que existe isso. Com certeza, concordando com você aqui, se a gente estabelecer, se a OMS chegar ao ponto de dizer, olha, não existe quantidade segura de álcool, deve ser 0. Vai dar uma depressão em todo mundo, né? As pessoas vão ficar putas, enfim, vai ser um horror. Vai dar ruim. Né? Mas talvez seja importante, pelo menos, a gente saber o que causa e, quem sabe, melhorar nossas escolhas. Esse é o começo da discussão. Igual a Lud falou, é coisa de 2, 3 anos que começou a aparecer mais cerveja sem álcool. E assim, a gente tá mudando um conceito de milênios, né? Porque assim, a cerveja era alimento, a cerveja considerada remédio, ela era prescrita por médicos, ela, né, só podia ser consumida em épocas de doença nas cidades, a água potável não tinha, então se proibiu o consumo de água para consumir cerveja, que era a coisa mais segura que tinha. Então, assim, a evolução, né, a cerveja considerada um alimento, falando de cerveja especificamente, né, mas se for comparar a cerveja com outras bebidas alcoólicas, a cerveja é que tem menos álcool. Sim. Sim. Mas assim, a cerveja principalmente era considerada um alimento, para daí algo... ela faz bem à saúde, é um remédio, e agora a gente tá... ela faz mal à saúde, como assim? A gente tá mudando um conceito, né, de 10 mil anos. Sem dúvida. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é o início de uma discussão. Inclusive, esse é um argumento que eu tenho ouvido muito nos últimos 2 anos, que é, abre aspas, a cerveja é a bebida da moderação, fecha aspas. Eu tenho ouvido muito isso, porque é vinculado ao teor alcoólico. É uma latinha de cerveja, tudo bem, tal, parará, e por aí vai.
Só que a gente sabe que as bebidas têm ritmos diferentes, né? Então, eu, por exemplo, eu nunca gostei de beber uísque porque eu não tenho o ritmo do uísque. Aquele ritmo de deixar juntar dengue, tá ali no copo, sabe? Eu não tenho esse ritmo. A velocidade do gole, né? Sim, total. O gole, ele marca o meu compasso da conversa, sabe? Essa coisa do vai batendo, sabe? Ele tem essa função para mim. Então eu funciono melhor com vinho, com cerveja, com bebidas mais que recorrem mais. Então, assim, não dá nem para dizer que ela é a bebida da moderação. Eu tenho ouvido muito esse argumento. Aí, por volta de uns 2 últimos anos, no início do Surra, a gente não ouvia tanto isso. Agora a gente começou a ouvir mais. Sabe? Eu assim, gente, não pode. Eu começo a ficar desconfiado. Então, eu vou fazer só um parênteses aqui pra gente não receber uma patada do Sérgio Barra, que é o nosso professor de história preferido, que tá aqui com a gente falando de história toda hora, que a Fê falou sobre água contaminada e aí preferência pelo consumo da cerveja. Ele já falou aqui, isso é total mito. Em nenhum momento existe nenhum documento histórico que dê suporte que a água em algum momento era ruim porque era com água que se produzia cerveja. Então, não existe um suporte histórico falando sobre água ruim e aí indicando a cerveja. Na verdade, o meu suporte seria técnico, porque assim, você pode até pegar uma água ruim, fazer uma fervura dela e matar micro-organismos. Eu tô falando de micro-organismos que você não tem filtro, né? Hoje a gente usa filtro, começou a se usar filtro de areia, de carvão, enfim, etc. E isso que vai tirar essas impurezas que, digamos, faria mal pra gente, né? Como a gente não conhecia micro-organismos até Pasteur, então, assim, a gente realmente não tinha certeza que tinha coisas vivas dentro da água, fora os peixes que a gente enxergava, né? Fora os peixes, ótimo. Exato, né? Tu via, né? Tem coisa viva dentro da água. Ali, um de 3 olhos, posso beber? Que supostamente a cerveja era mais segura porque ela passa por um processo de fervura. E nesse processo de fervura a gente matava esses potenciais micro-organismos que faziam mal à saúde se a gente bebesse uma água, né? É igual quando tu assiste Largados e Pelados, sabe? Aquele programa. Total. Então, eles fervem a água que eles acham cristalina no rio. E, gente, tem que ferver a água, porque senão vai passar mal, né? E eles saem do programa por causa disso. Então, é em função desse exemplo, mas... Entendi. Se não tem registro histórico, também concordo plenamente com ele, mas existiria uma explicação técnica para isso. Perfeito. Gente, Fê, muito obrigado pela referência Largados e Pelados. Eu amo esse programa. A minha esposa me critica. Sim, aqui em casa a gente é fã. Muito didática, né? É porque daí a pessoa associa. Eles realmente fazem isso. Então é verdade. Entendeu? Total. Cara, eu amo esse programa. A Lelê, a minha esposa, detesta e fica me criticando porque eu gosto de largar. Você tá vendo que é fake? Você conhece produção, você tá vendo que tem um câmera ali. Aquele da neve mesmo é pra morrer, né? Mas enfim. Eu jamais iria, jamais, assim. Nunca, eu nunca não tem vou, cerveja. Eu não fico em hostel, não faço acampamento, do que dirá fazer isso. É isso, meus amigos. Só quem faz acampamento é o viajante cervejeiro e olha lá. Nossa, guerreiro, né? Guerreiro total. Total. Bom, vamos caminhar. E nesse caminhar aqui, a gente quer entender um pouco sobre o processo produtivo das cervejas probióticas. Eu, em casa, o único probiótico que eu tomo é aquele que a gente dissolve na aguinha aí para ajudar a flora intestinal. Maravilhoso. Ajudar a ir ao banheiro, etc e tal. Então, eu queria entender um pouquinho desse processo produtivo e quais são esses desafios, né, que as cervejarias vão enfrentar nesse processo produtivo. Acho que é tu, né, Fê? Eu e a Babi, porque a gente escreveu lá o capítulo do livro de cerveja probiótica que foi publicado agora recentemente. Digamos assim, eu vou falar um pouco... Bom, e depois a Babi complementa com o processo, que daí o processo ela entende melhor. Show. O probiótico, ele é o que você falou, é algo que você vai tomar e é micro-organismo que vai te fazer um benefício para você no seu corpo. E os desafios disso, de fazer a cerveja probiótica, ou seja, a gente já tem até uma levedura probiótica. Então, levedura é o que faz a cerveja, né? A Saccharomyces. Por que nem todos os micro-organismos a gente considera probiótico? Porque ele tem que estar realmente comprovado cientificamente que ele está te trazendo um benefício.
né? Por exemplo, esse do objeto de estudo, alguns que a gente estudou, né? Eles, se você teve doenças intestinais, ele vai ajudar a recuperar a tua flora intestinal, ele vai brigar com outro micro-organismo lá, com o ruinzinho lá, e vai inativar o ruinzinho, então você vai melhorar mais rápido, né? E aí, isso ele vai te trazer um benefício. O nosso desafio é que esse micro-organismo, porque para a cerveja ser considerada probiótica, ela tem que ser fermentada por micro-organismos probióticos. Além disso, o micro-organismo ele tem que ficar vivo, ou seja, tu não pode filtrar, tu não pode pasteurizar essa cerveja, tem que deixar refrigerada e ele tem que estar vivo dentro da cerveja. Daí ele pode competir com lúpulo, com álcool, com outras coisas e numa quantidade alta. Esse micro-organismo, ele tem uma quantidade mínima que ela é bastante alta. E ele tem que ficar vivo não só dentro da garrafa, mas depois quando ele entra no seu corpo, passar todo o teu estômago até chegar no intestino naquela quantidade mínima estabelecida pela legislação. Então, todo esse, processo é algo difícil de ser feito, né? E o processo em si, é uma coisa que a Babi pode falar, porque a gente tem formas diferentes de fazer a cerveja nesse caso. Eu vou testar uma forma com um micro-organismo. Tem vários outros micro-organismos que podem ser feitos, né, Babi? Exato. A gente fala bastante da cerveja ser uma bebida segura microbiologicamente, e é verdade porque é difícil, né, um micro-organismo patogênico sobreviver a um pH baixo, né? Então, ácido carbônico diluído, características do lúpulo bacteriostático, enfim, e o álcool em si. Então, é muito desafiador fazer uma cerveja probiótica, porque cerveja não deixa o micro-organismo estar vivo ali por muito tempo, justamente por ter todos esses fatores. Então, fazer cerveja probiótica é meio que contra essas questões todas da cerveja, né? Então, basicamente, a gente tem que produzir uma cerveja pouco alcoólica, porque o álcool vai diminuir essa contagem desses micro-organismos probióticos. A gente tem que fazer uma cerveja com pouca quantidade de alfa-ácido, né? Pouca quantidade de lúpulo, porque o lúpulo vai impedir esses micro-organismos também de estarem vivos por um certo período, né? Então a gente tem que fazer uma cerveja pouco carbonatada, não pode fazer uma cerveja que tem um pH muito baixo. Então tem uma série de cuidados para a gente fazer uma cerveja probiótica. E tem alguns tipos de processo, né? No nosso capítulo, a gente recomendou um dos tipos de processos possíveis de se fazer cerveja. É possível, mas ainda assim é muito difícil, até porque essa cerveja vai ter uma validade muito pequena, né? Por mais que seja uma cadeira refrigerada, o teor alcoólico vai ser baixo, não vai ter lúpulo, e esse micro-organismo tem que ficar numa contagem alta. Então, saindo da cervejaria, dias para ela ser consumida. Entendi. Então, basicamente, o processo de produção não muda muito do processo de produção para cerveja sem álcool. Para se fazer isso numa cervejaria pequena, né? Por exemplo, convencional. Então, a gente faz um mosto que não favoreça a produção de açúcares fermentescíveis, já que a gente quer uma cerveja que não seja tão doce e não quer que a cerveja tenha uma quantidade grande de açúcar para a levedura fermentar. Então, a gente faz uma cerveja com uma quantidade mínima ali de açúcar fermentescível. Então, na rampa ali, na mostura, a gente favorece dextrinas e outros açúcares não fermentescíveis. Então, geralmente, precisa de decocção e tudo mais para fazer esse tipo de cerveja, para a gente conseguir mosturar a cerveja, conseguir fazer essa quebra do amido em açúcares maiores. Fora isso, a gente faz, então, uma primeira fermentação alcoólica com uma Saccharomyces, né, uma ale ou uma lager. Dá para chegar aí até 2,5, 1 ponto alguma coisa de teor alcoólico. Retira essa levedura, trabalha no pH, como a gente tem uma fermentação baixa, né? A gente fermenta por pouquíssimo tempo, então o pH vai baixar pouco também. Entendi. Quem faz cerveja aí sabe que o pH da cerveja chega a 4, então como é uma fermentação com poucos dias, o pH geralmente fica mais alto. Então a gente tem que abaixar, ajustar ali o pH com ácido, alguma coisa, retirar essa levedura de fermentação alcoólica, essa Saccharomyces, com centrifugação, com filtração, o que seja. E aí sim a gente faz uma segunda fermentação ou inocula mesmo esse micro-organismo probiótico. Então inoculou esse micro-organismo probiótico depois que a cerveja maturou e depois que a cerveja fermentou, alcoólica, né? E aí sim envasa, não pasteuriza e tudo mais. Por isso que é um produto super fresco.
E aí, para também colocar algum sabor de lúpulo, já que a gente não pode colocar muito lúpulo na fervura, colocar aí algum óleo, algum extrato de lúpulo que não tenha alfa-ácido, para a gente garantir a sobrevivência desse micro-organismo probiótico. Bem chatinho de fazer. Entendi. E é bem difícil. No início eu até falava pro meu orientador, meu Deus, mas né, quer alguma coisa probiótica, toma uma pílula, uma cápsula logo, igual a Lud falou, toma a aguinha ali. Você quer o que faz bem, vai nisso aí, né? Aí ele assim, Fernanda, mas a pesquisa científica, né, começa de algum lugar, então a gente tem que enfrentar os desafios para, enfim, não faz talvez ano que vem ou depois que vai surgir um produto comercial desse tipo, né? Ou digamos assim, existe um potencial produto aqui que a gente consegue adaptar para algo comercial. Ok, aí a gente vai falar de legislação, aí nós vamos falar de outras coisas. A princípio, aqui é um estudo científico mesmo para a gente ir testando possibilidades. Testar tipo de processo, tipo de micro-organismo, o tipo de lúpulo, qual que é a graduação alcoólica. Sim. E nesse meio tempo a gente nem falou de sabor ainda, né? Sim, não. Que merda! Já quero desistir. Para, se eu falar mais eu vou desistir do trabalho. Eu quero pegar esse gancho que você trouxe, Fê, até caminhando um pouquinho pro final do programa, mas é trazer assim, teve, sei lá, já tem o quê? Uns 12 anos por aí. Eu tive em Nova York e aí eu vi que lá tava coqueluche, eu não lembro se lá já era outono, eu acho que era outono. A coqueluche do outono de Nova York era Vitamin Water. Quem? Água vitaminada. Toda a água tava vitaminada. Você não comprava uma garrafa sem ter vitamina naquela boteca. Na época, eu e minha esposa, a gente zoou, fiz foto de caminhão, de água vitaminada, fiz tudo, sabe assim, porque era exagerado, tava lá o tempo todo. E eu falava com ela assim, cara, isso aqui é tipo homeopatia, né? Tem a memória da água que a gente tá bebendo, o que é isso que a gente tá bebendo? E aí vem um ponto, vocês conseguem, na fase que tá a pesquisa, que eu já entendi que você falou que tem outras fases para cumprir ainda, vocês veem um futuro, por exemplo, da cerveja sendo associada a um lazer probiótico, porque hoje ela é associada unicamente ao lazer. Mas assim, pegar aquela propaganda bem machista que é o homem assistindo o jogo de futebol bebendo cerveja. Assista o jogo de futebol e enquanto isso cuide da sua queda capilar. Pronto, peguei 2 ícones machistas. O povo vai ficar bravo, Deus o livre. Olha, eu acredito que vai existir o produto. Tá. Eu acho que em algum ponto isso vai ser possível. Pelo que eu tenho visto das últimas pesquisas e tal, e pelo que eu ainda vou testar e etc., eu entendo que isso possa ser possível. A gente ainda está trabalhando nisso. Talvez demore alguns anos. Eu não vejo como possível colocar esse slogan de que faz bem à saúde. Não, nem me refiro à queda de cabelo, assim, mas o slogan do tipo beba e faça algo que vá fazer bem à saúde. Essa associação direta, tipo, esses dias publicaram uma pesquisa, que aliás a pesquisa é excelente, o artigo, mas na hora de publicar na revista a comunicação foi: pesquisadores criam cerveja que previne a obesidade. Previne. Gente, não existe almoço grátis, sabe? Sabe quando as pessoas te oferecem um produto e tá muito mais barato do que costuma ser e você... É golpe, entendeu? Vai ser golpe, inclusive até nesse tipo de propaganda. Porque assim, aí eu fui ler o artigo, né? Porque eu falei, horrível isso. Como é que eles... Eu duvido que tenha sido escrito isso. Nenhum cientista escreveu um negócio desse. Aí eu fui ler o artigo. Eles usaram um micro-organismo que pode estar associado a esse tipo de situação em pessoas obesas, que foi feita uma outra pesquisa. Então, assim, não quer dizer que o produto que ele criou, a cerveja que ele criou, vai prevenir a obesidade. Não, e se ainda tu pegar aquela outra coisa e dar-lhe pastelzinho, bolinho de aipim com carne seca, gente, vai ficar, entendeu? Eu não vejo a questão da comunicação, é uma coisa assim que eu acredito que a gente vai ter muito debate sobre isso, e talvez a gente tenha o produto e não tenha a regulação para você comunicar isso. Tá, deixa eu fazer uma pergunta
pode ser escrota, leiga, bombástica, tudo ao mesmo tempo. Segura, hein? Segura essa pemba aí, você da goleirona aí, hein? Vai. Uma cerveja, pra ser probiótica, ela tem que ser uma cerveja sem álcool de baixo teor alcoólico? Sim ou não? Não. 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 Tecnicamente, não. Tu pode ter uma cerveja probiótica com teor alcoólico. Pode. Teor alcoólico, baixo teor alcoólico. Ou não. Tem micro-organismos que, pelas minhas pesquisas, eles suportam uma graduação alcoólica de até 7%. Olha. Porra, Fernanda, vamos agilizar esse processo dessa pesquisa aí, tá ok? Porra, uma cerveja de 7% probiótica ia ser muito bom pra mim. Não, é que assim, ó, as pesquisas, elas, às vezes, nem sempre fazem a cerveja em si. Mas tem uma pesquisa, por exemplo, que eles testaram vários micro-organismos com concentrações diferentes de lúpulo, mas eles pegaram daí só o alfa-ácido e foram testando para saber a resistência do micro-organismo ao lúpulo. Então, eles chegaram à conclusão que estima-se que acima de 50 IBU, ele mata completamente o probiótico. Então, quanto maior o IBU, que é a quantidade de alfa-ácidos, mais rápido o micro-organismo vai morrer. E ele vai chegar num ponto que ali ele não vai sobreviver de jeito nenhum. 50 IBU, que é bastante alto. Sim. Outra pesquisa, eles foram testando etanol. Eles pegaram etanol direto, numa concentração, numa solução, sem ser cerveja, né? Botaram açúcar e foram testando o micro-organismo, a sobrevivência dele no etanol. Chegaram até num ponto de 7%, que é alto. Então, assim, aí depois tu tem que pegar isso e adaptar pro produto em si, que tu vai ter outras coisas ali dentro do produto que... Enfim, Total. tu vai ter o mix do lúpulo, do coisa. Inclusive, esse do meu orientador que me criticou lá, o negócio que eu falei do álcool na qualificação, ele falou, não te preocupa com álcool, pega e faz a cerveja, entendeu? Ele falou isso pra mim. Uhum. Então, pode ser, eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer a cerveja com a graduação baixa do jeito que eu quero, mas eu e os meus orientadores, a gente chegou à conclusão assim, olha, se for pra gente testar o processo e chegar numa graduação alcoólica de 5, nós vamos fazer a análise na cerveja com a graduação alcoólica de 5. Entendeu? Entendi. Então, eu preferiria que ela tivesse uns 2,5, 3. Preferiria. Por quê? Porque vai influenciar na validade também, né, Fê? Tipo, Também. no quanto esse micro-organismo vai sobreviver. E porque, assim, eu tô diminuindo o malefício, digamos, a quantidade de álcool. Tô diminuindo o malefício e tô aumentando um benefício. Né? Então, aqui estamos na balança. Não tô eliminando completamente, mas... tô aumentando algo que te faz bem. Mas aí tem tudo isso que a Babi falou também. Tem a questão de validade, o produto ser possível. Tá. Aí, novamente, eu, advogado do diabo, parte com o cão, tá? Coisa ruim. Botei no Google agora. Cerveja probiótica. Pra ver se tinha algum fio de Kenga falando que tem cerveja probiótica na linha. Fio de Kenga. E aí, na verdade, eu bati aqui numa pesquisa da USP. Vocês devem estar careca de saber disso, que tá rolando também, né? Usando cajá. Sim. E se eu não me engano, essa pesquisa no final ele chega à conclusão de que não pode usar fruta. Olha só, que a matéria não dá esse pormenor todo. Não dá essa entrega. Não dá. Não é que não pode, eles não recomendam. Porque nesse caso, que daí também, quando você coloca a fruta, eu entendo o uso da fruta e é ótimo. E a gente tem que fazer uma pesquisa que estude as frutas também. Né? A interação delas com alguns tipos de micro-organismos. Tem fruta que pode favorecer o probiótico. E eu já vi isso em outras pesquisas. Nesse caso, a pesquisa deles é interessante porque no método de processo que foi utilizado, no final chegou-se à conclusão que o cajá, ele diminuía o tempo de vida do micro-organismo. Então, pô, não é que não pode usar, ele pode até usar, ele teve um produto final, mas ele não estava favorecendo aquilo, o principal que eles queriam na cerveja. Entendi. Né? Por isso que eu falo, tem que ler o negócio e ir lá na fonte, buscar o que foi o problema daquilo. Perfeito. Pode ser que tenham outras frutas que vai funcionar melhor. E a fruta é ótimo para essa cerveja, porque ela conversa com a ideia da cerveja em si. E ela também já pensa na questão do sabor.
Mas é uma excelente pesquisa. Eu mesma li esse artigo, ele é muito bom. Legal? Maravilhoso. Então a gente vai colocar, eu achei esse link aqui agora, link para leigo, tá, gente? Porque botar artigo científico é bacana, mas assim, acho que a galera não vai tão fundo. É. Mas enfim, se vocês tiverem algum texto, alguma indicação de coisas que a gente pudesse encorpar, porque esse programa, ele vira um texto no nosso blog para as pessoas poderem ler sobre o que a gente está acontecendo aqui. A gente pode fazer links para quem é mais interessado, ou quem é estudioso, clicar no link, ir para pesquisa e tal, não sei o quê. Essa matéria da USP eu acho interessante, a história da fruta, cajá, Sim, é ótimo. né? Então vai estar lá no Spotify. Leandro, vai daí, filhote. Gente, não, olha só. Primeiro, eu peço, por favor, que o micro-organismo que vocês estejam estudando seja um micro-organismo que ajude na reestruturação, na recuperação do fígado. Eu acho que ele fala de igual para igual com o produto, sabe? Assim, ó. Fala de igual para igual. Ele cuida do fígado. Eu gostaria também. Vou ser hipócrita. Queria. Tá vendo? É um negócio de objetivo. Chamar de Fênix Beer, né? É, Fênix Beer, exatamente, meu Deus. Maravilhoso. Tô bebendo e tô restaurando. Vou tomar a pesquisa toda, não vai nem chegar. Muito bom. Lud, que o nome desse programa tinha que ser um pouco de droga, um pouco de remédio, por causa dessa balança final, assim. Um pouco de droga, um pouco de salada, no caso, né? Por causa dessa balança. Um pouco de droga, um pouco de salada. É exatamente isso que a gente tem que pensar para nossa vida. Para o consumo das coisas. É um pouco de droga, um pouco de salada e faz atividade física no meio. E faz atividade física. Não, Fernanda, mas cara, eu aprendi no colégio que tinha o negativo e o positivo, né? Aí se você tem um negativo muito alto, você tem que ter um positivo. Mas, amiga, Porra, velho. Essa coisa de moderação, velho, não dá, não. é esse o lance do um pouco. Qual parte do um pouco você não entendeu, Lud? Ah, eu entendi, eu só quero me revoltar. Gente, isso é a vida dos adultos, gente. É isso. Não, a vida do adulto é pagar boleto. A vida do adulto não é moderação. Então, e tentar ter moderação. O boleto chega lá em casa sem nenhuma moderação. Alguém fala isso pro boleto, por favor? Então, É que a gente gasta, às vezes, sem moderação também, né? cara, a Fernanda, ela tá adulta hoje, né, cara? Só no chicote. O povo vai me odiar. Eu sei que eu nunca vou ganhar os programas mais populares do Surra. Ah, eu adoro a sua participação. Deixa de ser boba. Não. Você é patrimônio mundial da Unesco. Para com isso. Eu jamais vou ganhar. Olha ela fazendo campanha. Olha ela fazendo campanha. Tá cedo ainda. Jamais vou ganhar, porque o povo vai me estar dizendo ódio dessa mulher. Ninguém calha esse chororô. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Seja bem-vinda, Bárbara, a estar aqui pela primeira vez. Obrigada. Fê, obrigado pelo retorno, pela troca. Sempre muito legal, tá? Eu não aceito quem fale mal. Tem uma galerinha... Não tem não, tô zoando. Sempre muito É legal. normal, gente, só mais um. Adoro, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo, Vitor Bertucci, Cintia Okawa, Ícaro Nascimento, Silvio Donizete e Thaís Frausto. Difícil esse nome, tá? Frausto. Frausto. Dá enrolada na língua. Eu tô acostumada a falar Fausto Silva, não Frausto. Mas obrigada, Thaís. Obrigada, Fê. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer tremendo tê-las aqui. Desculpa aí qualquer maluquice. E a gente espera vocês aqui para trazerem o resultado dessa pesquisa. Mas, porra, percentualzinho de álcool, período de prateleira melhor, tá? Uma arominha, sabor. Recuperação do fígado. Porra. Vamos melhorar isso aí, né? O brilho, né? O brilho que a gente gosta. É o brilho, gente. Porra. É o brilho. Eu amo o brilho também. Amo. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, pessoal. Então, o que a gente fala, Leandro, no final do episódio? E até semana que vem, uai. É isso aí. É que eu acabei de vir de Minas. Tá certo. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.